A preocupação pode acabar com a tua saúde. Olá, lindezos e lindezas. Eu vou ensinar vocês hoje como preservar a tua saúde, ter mais energia e não se preocupar mais com absolutamente nada. Olha essa imagem que eu vou te mostrar agora. Parece uma micose, não é mesmo? Mas não é uma micose, não. Isso foi uma alergia criada pelo cérebro da pessoa. Preocupação, estresse foi a causa desse problema. Então, veja como que a preocupação arrebenta você. Quando você nasceu, você já não nasceu caminhando. Você precisou andar. Mas as tuas pernas sempre foram perfeitas. E só o fato de elas serem perfeitas não foram suficientes para te fazer andar. Você precisou aprender, você precisou praticar a andar, caiu algumas vezes, para então aprender a andar direito, sem cair e sem tropeçar. Da mesma forma, para você parar de se preocupar, você precisa aprender a pensar. Só isso. E como que nós aprendemos a pensar? Primeiro nós temos que entender para que servem os pensamentos e as imaginações. Eles servem apenas para nós planejarmos a vida. Por exemplo, você vai se mudar, você imagina como vai colocar os móveis e você vê na sua mente como que vai ficar. Você vai para algum lugar, você imagina qual caminho vai ser melhor para você. E isso é a imaginação, o poder da imaginação. Eu associo também a imaginação como um filme. Quando você está assistindo um filme, se tiver tiroteio no filme, você não tem medo, porque você sabe que aqueles tiros não vão acertar ninguém que está assistindo o filme. Da mesma forma, são os nossos pensamentos. Agora, por que as pessoas se preocupam? O que é a preocupação? A preocupação é a junção do prefixo pré com a palavra ocupação, que significa se ocupar antes do tempo. Por exemplo, tem pessoas que quer fazer uma caminhada. Aí quando ele imagina a caminhada, ele já cansa, mas ele sente mesmo o cansaço no corpo, não é preguiça. O corpo sente mesmo o cansaço e eu já vou explicar o porquê. Então por que isso acontece? Porque antes da caminhada acontecer, o cérebro já ativou dentro dele as áreas que ele usará quando a pessoa estiver mesmo fazendo a caminhada. Então a energia que a pessoa ia gastar na hora de fazer a caminhada, ele gasta antes. Aí quando a pessoa vai fazer a caminhada, a pessoa já está cansada. E por que isso acontece? E por que a preocupação pode atacar a tua saúde? Quando o cérebro ainda não aprendeu, não foi educado a pensar direito, ele confunde a imaginação com a realidade. E quando nós começamos a entender e ensinar o nosso cérebro a forma direita de pensar, nós paramos de nos preocupar. O nosso corpo, ele sempre vai trabalhar em favor de nós. Quando você tem um machucado, o corpo tenta se curar sozinho. Se você precisar tomar um ponto, o médico não cola a sua pele. Ele só dá um pontinho para a pele colar uma na outra e a própria pele se regenera sozinha. Se você quebrar um osso, o médico não vai colar o osso. Ele só vai colocar, ele cria as condições e colocar ali o osso perto e o próprio osso vai se colar sozinho. Então o nosso corpo se cura sozinho. A nossa mente também se cura sozinha. Ela só precisa ser educada para isso e por isso eu estou aqui agora para te ensinar isso. O nosso cérebro, se ele entender que a preocupação não é a ocupação, que a imaginação não é a realidade, ele para de judiar do teu corpo. E como que a mente judia do corpo? Bom, quando você está preocupado, o seu cérebro começa a criar uma substância chamada cortisol, junto com a substância chamada adrenalina. Então você começa com a preocupação, o seu sono vai embora, seu coração começa a acelerar. Tem pessoa que tem crise de choro. Por quê? É o excesso do cortisol e da adrenalina que está sendo criada pelo cérebro no corpo. Porque o cérebro acredita naquilo que ele está pensando e ele não sabe distinguir
que aquela coisa ruim ainda não aconteceu. E o que acontece quando você tem excesso de cortisol? Ataca a visão. Tem pessoas que ficam com manchas na visão porque está com excesso de cortisol. Outras pessoas ficam com insônia. Outras pessoas ficam com síndrome do pânico. Agora, se você é mulher, você vai se preocupar mais ainda. O cortisol faz a pele envelhecer mais rápido. O cabelo resseca. Tem gente que o cabelo cai. Nossa mente, ela só imagina as coisas, por associação. Ela precisa de alguma associação. Se ela não tiver nenhuma associação real, ela não assimila. Vou mostrar isso para você agora. Vamos testar? Pense agora em um cruzulu amarelo. Provavelmente você não conseguiu. Então vamos mudar. Pense numa xilofômpila azul. Com certeza você não conseguiu. E por que você não conseguiu? Porque não existe o cruzulu e não existe uma xilofômpila. Você nunca viu o cruzulu e nunca viu a xilofômpila. Agora, imagina um sorvete de morango. Na hora você imaginou. Imagina uma comida que você gosta. Na hora você imaginou porque você viu. Então houve uma associação com uma coisa que você viu. Todos os nossos medos hoje em dia, a maioria deles vem ou de um trauma muito forte ou da nossa infância. Como assim, Rodrigo? Quando o pai fala para o filho, a mãe fala para o filho, olha, faz isso, senão o bicho papão vai te pegar. Ela está ensinando o cérebro do filho a pensar, se você não fizer tal coisa, vai acontecer uma coisa ruim. Quando o pai ou a mãe fala, olha, arruma a tua cama quando levantar, senão o homem do saco vai te levar. Aí a criança associa, se eu não arrumar a minha cama, o homem do saco vai me levar. E essa associação vai vindo com a pessoa até ela passar pela adolescência, chegar na fase adulta. E se ela não descobrir e que tem que educar o cérebro, para o cérebro aprender a pensar, ela passa a vida inteira com medo, a vida inteira desesperada. E ela não sabe de onde surgiu esse desespero. E surgiu lá na infância, quando o pessoal começou a ameaçar. Por isso, pai e mãe, nunca fale para o teu filho, olha, faz a lição de casa, senão o bicho papão vai te pegar. Não. Ofereça recompensa para o teu filho. Ó, filho, se você fizer a lição de casa, eu vou te dar um chocolate. Porque você está educando o teu filho que se ele fizer a coisa direitinho, ele vai ter uma recompensa. Não o medo de acontecer uma coisa ruim. Então agora a gente vai fazer um exercício para educar o teu cérebro a pensar da forma correta e principalmente a não se preocupar mais. Você vai escrever em um caderno, mas tem que ser caderno, não pode ser no computador, nem no celular. Você vai escrever no caderno todos os pensamentos ruins que você teve, todos os seus medos nele. Só isso. Com detalhes, tá? Com detalhes. Você vai colocar cada detalhe do teu pensamento. Se te fez acelerar o coração, você vai colocar também. E vai guardar esse caderno durante uma semana, tá? E você vai fazer isso durante a semana inteira. Todo dia você vai anotar os seus medos nesse caderno. No fim de uma semana, você vai pegar esse caderno e você vai marcar quantos desses pensamentos ou desses medos aconteceram. Você vai perceber que nenhum aconteceu, tá bom? E quando você faz isso, você está fazendo o teu cérebro diferenciar o que é a imaginação e o que é a realidade. Porque a imaginação falou para ele uma coisa, mas aconteceu outra coisa. E a realidade, ela é sempre mais forte do que a imaginação. Então, através disso, você vai estar ensinando o teu cérebro a diferenciar a imaginação da realidade, tá? Conforme os dias, você vai começar a ver a tua mente como se fosse um filme mesmo. Você não vai mais ter medo de nada. No começo você vai sentir. Com certeza, principalmente as mulheres já até choraram assistindo televisão, assistindo um filme, né? Por causa da associação com a mente. Mas quando você perceber que aquilo é só um filme, o teu cérebro vai se educando sozinho, automaticamente. E ele começa a parar de judiar do teu corpo. Ele para de criar cortisol, ele para de criar adrenalina, e em pouco tempo você começa a se livrar da síndrome do pânico, começa a se livrar do medo, começa a se livrar da preocupação. Você vai parar de se preocupar. Isso acontece automaticamente. Assim como o corpo se cura sozinho,
a nossa mente também se cura sozinha. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, escreve aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? E para mais dicas de autoconhecimento e de relacionamentos também, se inscreva no canal e ative o sininho que nós sempre abordaremos esse tema, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, que tudo dê certo na vida de vocês e não se preocupem mais, viu? Beba água, coma direitinho, durma direitinho e não acredite na tua mente, porque como o próprio nome diz, ela mente para você, tá bom? Até mais!